Você está me vendo agora graças à conversão de milhões de vezes por segundo do cisretinal em transretinal. Você sabe o que significa esse tal cis e trans? A isomeria geométrica é também conhecida como isomeria cis-trans. É o primeiro caso de estereoisomeria ou isomeria espacial que a gente vai estudar. Nós temos duas condições de ocorrência básica para a gente verificar a tal isomeria cis-trans. A primeira delas, não ter livre rotação entre carbonos. Isso ocorre numa cadeia aberta quando observarmos dupla ligação, ou duplas ligações, agora sim, entre átomos de carbono. Numa cadeia cíclica, por conta da natureza da cadeia, nós já não temos essa livre rotação. O segundo caso é não apresentar ligantes iguais no mesmo átomo de carbono. Vamos verificar esse primeiro caso aqui, essa tal livre rotação entre carbonos, para a gente entender a isomeria cis-trans. Eu peguei dois compostos diferentes, o etano e o eteno. O primeiro composto ele apresenta uma ligação simples entre os carbonos e aqui o eteno tem uma dupla ligação. Note que nesse caso a gente pode observar o composto como sendo uma esfera conectada através aqui de um eixo. Note também que nós podemos fazer com que essa esfera rotacione através desse eixo. Mesma coisa aqui do outro lado. Então, neste composto, ou seja, no etano, por conta da ligação simples, nós temos a rotação aqui sendo uma rotação livre. Os átomos de carbono podem rotacionar através dessa ligação, que é praticamente um eixo. Agora, no caso do eteno, por conta da ligação dupla, esses dois átomos de carbono não conseguem rotacionar ao redor. Bom, ele não tem eixo, então ele não consegue rotacionar. A gente só consegue girar aqui esses dois carbonos se nós quebrarmos a dupla ligação. E não é o caso, né? Bom, beleza. Então já consigo entender que a dupla ligação faz com que os átomos de carbono não girem ao redor da ligação, não girem ao redor do seu próprio eixo. Uma outra coisa interessante é que, por conta dessa insaturação, nós podemos dividir a molécula em duas regiões. Então, podemos falar aqui que nós temos um plano A da estrutura e um plano B de divisão, né? Vou mostrar uma maneira um pouquinho melhor. Ó. Observa aqui, nós temos esse composto. Interessante notar que todos os átomos de carbono encontram-se nesse mesmo plano aqui em azul, que ele colocou para a gente. Essas bexigas roxas aqui indicam a nuvem π, que vai formar justamente a ligação π, né, da dupla ligação. Então, nós temos em relação à dupla duas regiões bem diferentes. Ó. O tracejado indica que está para trás desse plano da dupla, então vou chamar aqui de plano A. E aqui essa cunha preenchida indicando que ele está para frente. Aqui o plano vou chamar de plano B, beleza? A dupla ligação, então, consegue dividir a molécula em duas regiões. Bom, então vamos começar a entender essa tal da isomeria geométrica. Então é importante, hein? Lembre-se sempre do nome. Todo mundo sabe cis-trans, mas quando aparece geométrica, fala, mas o que é isomeria geométrica? Não sei. E o que é cis-trans? Cis-trans eu sei, mas são as mesmas coisas? Ah, tá. Então cuidado aí, beleza? Para cadeias abertas, a gente viu que tem que ter dupla ligação. Aqui eu coloquei os ligantes genericamente representados como AB e XY. Tá? Lembra lá que a segunda condição de ocorrência é não ter ligantes iguais no mesmo átomo de carbono. Sendo assim, o ligante A ele tem de ser obrigatoriamente diferente em relação ao B, enquanto o X deve ser obrigatoriamente diferente em relação ao Y. Note também que o A ele pode ser igual ao X, o Y também pode ser igual ao B. O que a gente não pode ter na isomeria cis-trans é ligantes iguais no mesmo carbono. Quer ver uma coisa? Se a gente pegar aqui, ó, dupla ligação, beleza, numa cadeia, já é indício que pode ter isomeria cis-trans, não sei se tem. Aí ele começou a desenhar a estrutura, colocou lá os ligantes e perguntou pra gente, tem cis-trans nessa molécula? Não, nessa molécula não tem. E por que não? Porque no mesmo átomo de carbono, né, nós temos ligantes iguais, ó, hidrogênio e hidrogênio. Nesse outro carbono a mesma coisa, CH3 e CH3. Então esse composto ele não apresenta isomeria cis-trans. Agora, se a gente pegar uma estrutura aqui com dupla ligação, beleza, pegar aqui os ligantes, né, conectar aqui um hidrogênio, um CH3, aqui eu vou colocar um CH3 também e um átomo de hidrogênio. Beleza. Será que esse composto apresenta isomeria cis-trans? Então vamos ver. Tem dupla ligação? Tem. Então os carbonos não podem girar entre si ao girar ao redor do seu próprio eixo. No mesmo átomo de carbono, os ligantes são diferentes? São. No outro carbono aqui também são diferentes. De novo,
nos carbonos, ó, o hidrogênio pode ser igual a esse hidrogênio, mas eles estão ligados em carbonos diferentes, o que a gente não pode ter no mesmo átomo de carbono. Então, beleza. Esse composto sim apresenta isomeria geométrica, ele também apresenta, na verdade, também chamada de isomeria cis-trans, né? Cadê o isômero dele? Vou desenhar o isômero dele, ó. Nós temos aqui a dupla ligação, beleza? Porque um é cis e o outro é trans, né? Depois a gente vê quem é quem. Vou colocar aqui o CH3, colocar o hidrogênio para cá e o CH3 para cima, beleza? Pronto, um deles é cis e o outro é trans. Como é que a gente vai identificar isso? Bom, perceba, já fizemos, agora sim, fizemos o composto. A gente vai olhar no carbono, tá aqui à esquerda, entre hidrogênio e CH3, quem é mais pesado? Hidrogênio tem peso 1, CH3 é um carbono que vale 12, com mais 3 hidrogênios, então 15. Esse CH3 é mais pesado. Então, no outro átomo de carbono aqui à direita, entre hidrogênio e CH3, CH3 é mais pesado. De acordo com a química orgânica, em relação à isomeria cis-trans, quando os ligantes de maior peso molecular se encontram do mesmo lado da dupla ligação, nós vamos ter o isômero chamado aí de isômero cis, beleza? Olha esse outro composto. Nesse carbono, entre hidrogênio e CH3, CH3 é mais pesado. No outro carbono, entre hidrogênio e CH3, CH3 é mais pesado, né? Perceba então que nós vamos ter aí os ligantes de maior peso molecular de lados opostos da ligação dupla. Sendo assim, ele está na sua conformação, ou ele é o isômero chamado de isômero trans, beleza? Bom, facinho de identificar. Ligantes de maior peso molecular da dupla é cis, ligantes de maior peso molecular, né, em relação à dupla de lados opostos, ele é o isômero trans. Para dar nomenclatura, né, esse composto aqui ele é chamado, ó, tem 4 átomos de carbono, a dupla ligação está no carbono 2, seja da esquerda para a direita a numeração, tantofas, né? Seja da esquerda para a direita para a esquerda. Agora sim, nós temos aí o but2eno. Então, para o nome dele é simplesmente só colocar o prefixo cis. Ele vai ser chamado de cis-but2eno e aqui ele vai ser chamado de trans-but2eno. Belezinho? Muito bem. Vamos a outro composto. Ó. O examinador colocou esse composto aqui, o 3-metil-pente-2eno, e perguntou se tem isomeria cis-trans. E se tiver, para a gente desenhar aí o isômero cis e o isômero trans. Será que tem? Ó, o composto é de cadeia aberta, tem dupla ligação, só preciso ver se nos carbonos os ligantes são diferentes. Eu vou abrir aqui o composto para ficar mais fácil, porque ali não estou enxergando muito bem. Ó. Nós temos aqui nesse carbono da esquerda um hidrogênio pendurado. Né? Nesse mesmo carbono nós temos um grupo CH3. No carbono à direita aqui nós temos um CH3 e aqui em cima nós temos um C2H5, beleza? No mesmo carbono os ligantes são diferentes, beleza, tem dupla ligação, então realmente tem isomeria cis-trans e isomeria geométrica. Esse cara que eu desenhei aqui, ele é o cis ou é o trans? Bora ver. Entre hidrogênio e CH3, o mais pesado é o CH3. No outro carbono, entre CH3 e C2H5, o mais pesado, C2H5. Então aqui, os ligantes de maior peso molecular encontram-se de lados opostos da dupla ligação. Ele é o isômero trans. O nome dele, trans 3-metil-pente-2eno. E aí, como é que fica então o isômero cis? Dupla ligação, tá aqui, né? Tanto faz eu mudar de posição da esquerda ou da direita, né? Então, poderia ter colocado o CH3 lá para cima e hidrogênio para baixo, mantendo a direita igual. Ou então, como a gente fez aqui, ó, eu mantive a esquerda igual e vou colocar o CH3 que está embaixo para cima e o C2H5 que está em cima, vou colocar ele aqui para baixo. Então, note, no mesmo carbono, né, entre hidrogênio e CH3 é mais pesado, entre CH3 e C2, nossa, o que eu escrevi aqui? C2H5, deixa eu melhorar, C2H5, agora sim, entre C2H5, o mais pesadão, C2H5, esse é o isômero cis, então. Beleza? Muito bem, facinho identificar. Lembra que a gente estava falando da visão? Então tá aqui, ó. A gente só consegue enxergar por conta da conversão do cis-retinal em trans-retinal. Aqui ele colocou todo mundo junto, né? O retinal junto com a opsina e aqui então o retinal junto com a opsina, a mesma estrutura, né? Note que ele já indicou pra gente que a dupla ligação, essa especificamente, está na sua conformação cis e aqui está em trans. Note um detalhe, em compostos orgânicos que são, digamos, um pouco mais complexos, né? Tem muito mais, uma estrutura muito maior em compostos orgânicos, é sempre na orgânica, claro, né? Mas esses compostos um pouco maiores, é interessante que a gente faça o seguinte, uma diquinha básica, ó. A dupla ligação está aqui, né? Nós temos os átomos de hidrogênio.
Então fica muito mais difícil a gente olhar quem são os ligantes de maior peso molecular em relação à dupla. A definição correta é essa, né? Então, interessante que a gente deu uma observadinha. Quando a gente fala da ligação da isomeria cis, especificamente, ou do isômero cis, né, define-se de maneira correta como sendo os ligantes de maior peso molecular ou de maior massa molar do mesmo lado, o trans de lados opostos. Mas para compostos de estruturas um pouco maiores, é muito melhor olhar para os hidrogênios, beleza? E aí fica mais fácil de verificar a resposta, né? Então tá aqui, ó, na dupla ligação, perceba que os hidrogênios, eles se encontram para o mesmo lado aqui dessa dupla. Por isso que ele está na sua conformação cis, mais fácil de enxergar, né? E aqui, perceba que nós temos, ó, tem para cima, é só desenhar o traço lá, o hidrogênio, hidrogênio, perceba que eles estão, os hidrogênios, de lados opostos da dupla ligação, por isso que ele está em trans, beleza? Então, cis, para esses compostos um pouco maiores e complexos, os hidrogênios estão do mesmo lado, enquanto para compostos aí, com o isômero trans, os hidrogênios encontram-se de lados opostos. Mesmo lado do cis, lados opostos, agora sim para o trans, beleza? Essa é uma dica que facilita bastante a nossa vida. Muito bem. Bom, mas, falta falar sobre os isômeros cis-trans de cadeias fechadas, né? Na própria cadeia fechada, nós não temos rotação livre entre o carbono. Se a gente quiser rotacionar algum carbono aqui, a gente vai ter que quebrar a estrutura da cadeia. Não vai ter como aqui, né? Para que a gente tenha, então, o isômero cis e trans, os ligantes do mesmo carbono têm que ser diferentes entre si. O A, vou colocar aqui, o A tem que ser diferente do B, enquanto o X precisa ser obrigatoriamente diferente de Y. A gente pode ter o A igual ao Y, o B igual ao X, mas no mesmo carbono os ligantes sempre têm de ser diferentes, beleza? Vou pegar as estruturas aqui, ó. Esses são dois isômeros de um composto, né, derivado do ciclobutano. Então perceba, tá aqui a gente colocou desenhado dessa maneira porque fica muito mais fácil de enxergar, né? Note que aqui, ó, o CH3, que é o mais pesado nesse carbono, e o CH3 também o mais pesado do outro carbono, encontram-se do mesmo lado desse plano do composto cíclico, né? Ou então os hidrogênios também estão para o mesmo lado. Essa daqui, ou este, é o isômero cis. A mesma coisa para cá, ó. Entre hidrogênio e CH3, o CH3 é mais pesado. Entre hidrogênio e CH3 é mais pesado, encontram-se de lados opostos desse plano do composto cíclico, então ele é o isômero trans, certo? É difícil aparecer compostos, os isômeros cis e trans em compostos cíclicos, mas vai saber, né? Olha um outro exemplo aqui, parece uma cama esse negócio, né? Mas a gente pode observar dessa maneira, né? Aqui a gente tem um ciclobutano, e a gente pode colocar os ligantes, vou colocar aqui, ó, hidrogênio, cloro, hidrogênio, hidrogênio, cloro, hidrogênio, e aqui vou colocar átomos de hidrogênio. Eu coloquei esse exemplo porque muitas vezes me pergunta se eu preciso realmente, sei lá, os ligantes aqui, ó, o cloro está no carbono número 1 e no carbono número 2. Não, eu posso ter no carbono 1 e lá no carbono número 3. Não preciso estar numa sequência, né? Então tá aqui. Note que no caso, entre o hidrogênio e o cloro é mais pesado, entre hidrogênio e o cloro é mais pesado, então esse isômero é o cis. Para desenhar o trans, vou pegar aqui, ó, hidrogênio, cloro, hidrogênio, hidrogênio, cloro, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então perceba que os ligantes de maior peso molecular agora, que são os átomos de cloro, encontram-se de lados opostos aí da cadeia cíclica. Ele é o isômero trans, então. Belezinha? Tudo bem. A isomeria cis-trans, também conhecida como isomeria geométrica, tem duas condições de ocorrência, né? Não ter rotação livre entre carbonos e os ligantes ali que estão no mesmo carbono têm que ser diferentes. Quando os ligantes de maior peso molecular se encontrarem do mesmo lado, nós temos o isômero cis e de lados opostos o isômero trans. Isso também válido, claro, tanto para cadeias abertas quanto também para cadeias fechadas. Beleza? É isso aí. Te vejo numa próxima. Tchau.